Olá, jovens! Voltamos para mais uma aula de controle de processos. Sejam bem-vindos, onde hoje nós vamos analisar um pouco mais a fundo cada uma daquelas informações que a gente já está vendo aí nas últimas aulas com relação a estados, variáveis de entrada e também variáveis de saída. Então, a proposta da aula de hoje é para a gente conseguir entender um pouco mais a fundo de onde que veio cada uma dessas informações. Como é que a gente vai conseguir trabalhar? Como é que a gente vai conseguir desenvolver o controle? O que que significa cada uma dessas informações, cada uma dessas variáveis, com um destaque maior sobre a existência ou a origem de cada uma dessas variáveis. Então hoje vamos aí analisar como é que a gente vai fazer, como é que a gente consegue aplicar de fato este controle a partir desses nossos estados. Então a gente vai analisar muito mais a fundo cada uma dessas variáveis. Então vamos lá. Para começar, eu gostaria de apresentar para vocês três sistemas diferentes que vão ser analisados aqui. O primeiro sistema, ele vai ser a lógica de um pêndulo simples. Bom, se você não conhece um pêndulo simples, é basicamente uma bolinha aqui, uma massa que fica se locomovendo, que fica oscilando de um lado para o outro, como é mostrado nessa imagem. Bem, então, qual que é a proposta desse nosso pêndulo simples? Como é que a gente vai conseguir analisar o controle que vai estar por trás de todo esse nosso pêndulo? Bem, para começar a analisar esse nosso pêndulo, a gente precisa considerar alguns parâmetros físicos, algumas características que esse nosso pêndulo vai possuir. Dou aqui para vocês algumas dessas características. Então, este nosso pêndulo, ele vai ter um comprimento que para a gente aqui vai ser um comprimento fixo, ou seja, a bolinha ela vai estar sempre com a corda que está prendendo aquele nosso pêndulo no teto, por exemplo, a corda sempre vai estar esticada. Então, temos aqui esse nosso comprimento L, o comprimento da corda, que para a gente vai ser uma variável constante. Além disso, nós temos também a gravidade que está puxando essa nossa bolinha, puxando essa nossa massa para baixo. Então, essa nossa gravidade está também atuando constantemente sobre esse nosso pêndulo. Além disso, a gente consegue observar que a própria massa, aquela nossa bolinha, possui uma massa e também fisicamente a gente consegue observar uma tensão sendo aplicada sobre essa corda. E todo esse nosso sistema vai sendo variado à medida que o nosso ângulo θ desse nosso pêndulo vai sendo modificado. Bem, então, a partir dessas características, dessas estruturas físicas desse nosso pêndulo, a gente vai conseguir criar melhor toda a lógica de controle que vai estar por trás deste nosso sistema. Bem, então, para conseguir analisar esse controle que vai estar por trás disso, que a gente vai conseguir obter aquelas informações de variáveis de estado, entrada e saída. Para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa também analisar a forma estrutural, como que esse nosso pêndulo vai funcionar à medida que o tempo vai passando. Uma vez que aqueles nossos estados, por exemplo, eles indicam o nosso sistema sendo dinâmico. Ele vai mostrar aí como é que vai ser esse nosso sistema, como é que ele vai atuar à medida que o tempo vai passando. Então, para isso também precisamos analisar a forma estrutural deste nosso pêndulo. E para analisar essa forma estrutural, a gente vai basicamente analisar todas as forças que existem sobre este pêndulo. Bem, então, para isso a gente sabe que, obviamente, temos aqui uma tensão sendo criada sobre aquela nossa corda, para fazer com que a nossa bolinha fique sempre presa, ela não simplesmente saia voando. E para anular essa tensão, existe também uma componente aqui do peso dessa nossa bolinha, que a gente identifica como mg vezes o cosseno do θ, do ângulo θ. Bem, esse mgθ, ele vai ser definido principalmente a partir do nosso peso. Então, o peso a gente calcula como a massa da nossa bolinha vezes a gravidade. Além disso, a gente sabe que essa nossa bolinha vai estar movimentando. Então, o movimento dessa nossa bolinha será sempre retardado, ou seja, a gente vai sempre observar que essa nossa bolinha ela vai subir
e de repente ela vai parar, ou seja, temos aqui uma componente calculada como a massa vezes a gravidade, vezes também o seno desse ângulo, que vai estar sempre fazendo com que a bolinha reduza aquela velocidade desse nosso movimento. Ou seja, dentro dessa análise, a gente vai falar que existe uma força que a gente vai calcular, que vai ser dada por essa bolinha, por exemplo, subindo aqui durante esse nosso percurso, mas também existe uma força contrária aqui, que está fazendo com que essa nossa bolinha ela sempre reduza a velocidade, por exemplo. Bem, e dessa lógica de rotação, a gente consegue observar que, de fato, esse nosso mg vezes o seno do θ vai estar sempre no sentido contrário do movimento aqui, fazendo com que essa nossa bolinha não continue aquele movimento rotacionado. Então, a partir dessa lógica de movimento, a gente consegue observar que, olha, se eu por um acaso falar que aquela força ela é basicamente uma massa vezes uma aceleração, como a gente consegue observar que neste pêndulo nós temos uma velocidade angular ou um movimento angular, significa também que a gente pode então definir essa força como também uma característica angular, ou seja, vamos identificar essa força sendo massa vezes a aceleração angular que essa nossa bolinha está produzindo à medida que o tempo vai passando, vezes também o comprimento deste nosso pêndulo, aquele tamanho desse nosso arco que está sendo preso aqui, que está prendendo aqui essa nossa bolinha. Bem, então, a partir dessa lógica de força, principalmente, a gente consegue observar que existe uma relação ali entre esses nossos cálculos, sendo que a gente pode identificar que aquela tensão sobre a corda ela é mais ou menos constante. Então, a partir dessa lógica de constante, a gente vai considerar que todo este cálculo, mg vezes o cosseno do θ, também vai ser mais ou menos constante, ou praticamente constante, porque essa nossa bolinha não vai ter tanto movimento, tanta dinamicidade naquele ângulo, naquele eixo ali relacionado ao comprimento da nossa corda. Mas, num sentido oposto, o nosso movimento angular, isso daqui a gente já conseguiu observar que não é nada constante. Pelo contrário, existe uma relação, existe uma modificação desse nosso movimento à medida que o tempo vai passando. E a gente vai tentar analisar de fato como é que vai ser dado este movimento. Bem, então observem aqui que o que são algumas das variáveis que estão sendo modificadas à medida que o tempo vai passando. Bem, uma das variáveis principais que a gente consegue observar é exatamente o ângulo θ desse nosso pêndulo. Bem, o ângulo θ sendo variado à medida que o tempo vai passando, significa então que esse nosso pêndulo possui uma velocidade. A velocidade, obviamente, ela é dada como a variação desse ângulo a partir daí de uma variação também de tempo. Então, conseguimos identificar a variação do ângulo desse nosso pêndulo como sendo aqui o nosso ômega. Além disso, se existe também uma aceleração que vai sendo variável, ou também o próprio movimento, a velocidade nesse nosso pêndulo também é variável, significa então que temos novamente aqui uma aceleração sendo apresentada, onde essa aceleração sobre o pêndulo também varia ao longo do tempo. Bem, então temos aqui três informações distintas que vão sendo modificadas a partir deste nosso movimento do pêndulo. Elas são a velocidade angular que esse nosso pêndulo está descrevendo à medida que o tempo passa, a aceleração angular também, que é definida pela variação da velocidade angular, e por fim, todo aquele nosso cálculo de força que a gente conseguiu observar. Se vocês analisarem com um pouco mais de detalhe cada uma dessas funções destacadas, vocês conseguem observar que este alfa, esta aceleração angular, vai ser exatamente a mesma aceleração angular
que é dada aqui pela nossa terceira função. Bem, se elas são coisas similares, a gente pode simplesmente substituir todas essas informações, igualar esses dois nossos alfas, essas duas acelerações angular. E é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Então, olha só, como resultado, a gente substituindo um alfa sobre o outro, a gente vai ter essa descrição deste nosso pêndulo movendo ao longo do tempo. Então, a gente sabe que a variação do ângulo é definida como a velocidade angular, mas além disso, aquela nossa aceleração, ou aqui como é mostrada a variação da velocidade angular, ela tem um cálculo, ela tem uma fórmula definida, que é menos g dividido por L vezes o seno desse nosso ângulo θ. Se a gente consegue observar, então, essa modificação temporal dessas nossas variáveis de ângulo e de velocidade angular, nós podemos, então, relacionar toda essa informação com as nossas variáveis de estado que foram estudadas até então. Ou seja, podemos simplesmente falar que aquele nosso θ é, na verdade, o nosso x1, que vai ser variado aqui, esse nosso x1 ponto. E a nossa velocidade angular, que também varia à medida que o tempo passa, ela será o nosso x2 ponto, ou seja, a variação desse nosso x2 ao longo do tempo. Bem, então vocês conseguiram observar como é que são criadas, de onde que vem cada uma dessas variáveis de estado. Se a gente, por um acaso, aplicar esse sistema, analisar ele na prática, a gente vai observar exatamente essa variação ao longo do tempo acontecendo. Ou seja, neste gráfico eu mostro para vocês como é que o ângulo e a velocidade angular elas vão variando ao longo do tempo. E essas relações, esses gráficos que são mostrados, são criados a partir dessa nossa relação aqui, dessas duas funções que foram calculadas. Bem, talvez a gente consiga observar também que se por um acaso existisse um sistema físico real deste nosso pêndulo, a gente sabe que esse nosso pêndulo também vai sofrer com um atrito. E aplicando novamente aquele mesmo cálculo, observando também a força de atrito que vai sendo aplicada, que vai sendo criada sobre esse nosso pêndulo, nós conseguiríamos, por exemplo, encontrar essa outra relação, ou seja, com este novo atrito, a gente consegue observar que, à medida que o tempo vai passando, o ângulo ele vai reduzindo de amplitude, mas também a velocidade angular vai reduzindo de amplitude. Ou seja, conseguimos encontrar, conseguimos analisar qual que é a origem de cada um desses estados sobre esse nosso pêndulo. Mas além disso, a gente tem também as variáveis de entrada e variáveis de saída. Bem, para esse nosso segundo sistema, vamos considerar aqui um robozinho que vai sendo controlado à medida que o tempo vai passando. E esse controle é definido a partir de três variáveis de estado que a gente já viu como é que são criadas. Variáveis de estados essas que serão o nosso x, a posição sobre um eixo x, temos também a posição sobre um eixo y e, por fim, vamos ter aqui o ângulo que esse nosso carrinho está descrevendo aqui neste nosso plano x, y. Bem, a partir dessas características, a partir desses estados que a gente define por esse nosso robozinho, nós poderíamos, por exemplo, criar ou analisar o movimento desse robozinho. O movimento dele vai ser basicamente definido a partir da velocidade angular e da velocidade linear que esse nosso robozinho vai descrever à medida que o tempo vai passando. Então, se eu por um acaso falo para esse nosso robozinho, olha, mova para frente com uma velocidade linear específica v, ou quem sabe gire a partir aí dessa nossa velocidade angular ômega, a gente vai conseguir criar este movimento aqui que é mostrado por essa nossa imagem. Bem, então se a gente tem essas duas variáveis, velocidade linear e velocidade angular, a gente consegue observar então como é que cada um desses nossos estados, x, y e θ,
vão variando a partir dessa característica de velocidades que são descritas dentro desse nosso robozinho. Então, o robô ele vai se mover a partir daquela relação que a gente observa de velocidades. E nesse caso, então, essas nossas velocidades serão definidas como basicamente entradas desse nosso robô. Porque se eu falo para esse nosso robô mova com uma velocidade maior, a gente consegue observar, por exemplo, uma variação daquela nossa posição sobre o eixo X a partir da velocidade linear vezes o cosseno daquele θ, daquele ângulo que a gente tem descrito aqui como um dos estados desse nosso robozinho. Da mesma forma, a gente consegue observar a variação da posição no eixo Y e também a variação do ângulo desse nosso robozinho. Variação do ângulo essa que é definida exatamente pelaquela velocidade angular que a gente descreveu, que a gente definiu como uma entrada para esse nosso robozinho. Bem, a partir dessas entradas, então, a gente consegue fazer um movimento desse nosso robô, como é mostrado aqui. Então, a gente definindo diferentes valores de velocidade linear e velocidade angular, a gente vai observar, então, a dinâmica desse nosso robô à medida que o tempo vai passando. Então, a gente vai conseguir observar como cada um daqueles três estados vão modificando ao longo do tempo, como é mostrado aqui por este gráfico. Então, vocês conseguiram observar neste exemplo como que as entradas são responsáveis por modificar cada um desses nossos estados. E, por fim, vou mostrar para vocês como é que funciona a saída desses nossos estados, dessa nossa equação de estados. A saída, a gente vai analisar este nosso outro veículo que basicamente se move de um ponto A para um ponto B, onde a saída desse nosso sistema, desse nosso veículo, vai ser dada como, por exemplo, o consumo de gasolina que esse nosso carro está fazendo a partir deste movimento de um ponto A para um ponto B. Bem, para analisar o consumo da gasolina, a gente basicamente precisa observar como é que esse nosso carro foi movimentando ao longo do tempo. Se ele está se movimentando do ponto A para o ponto B, nós podemos, por exemplo, definir diversas características de velocidade e aceleração que esse nosso veículo está desenvolvendo aí ao longo do tempo. Bem, então, analisando algumas dessas velocidades e aceleração, nós podemos observar aqui, por exemplo, três casos que serão mostrados. O primeiro caso, a gente fala o seguinte, olha, o nosso carro ele estava na nossa posição A e ele, de repente, tem uma velocidade instantânea, que é definida aqui por essa amplitude, como é mostrado, e ele simplesmente estava parado, sobe para essa velocidade instantaneamente e quando ele chega exatamente sobre o ponto B, ele literalmente para, ou seja, ele não escorrega, ele não tem nenhum problema. Essa daqui é a velocidade que esse nosso carro descreveu ao longo do tempo deste movimento do ponto A para o ponto B. Assim, também, a gente consegue observar as acelerações desse nosso carro sendo também variadas. Ou seja, o nosso carro estava parado, de repente ele teve uma aceleração muito alta para fazer com que esse carro simplesmente mova-se naquela velocidade aqui, como é descrita, e a partir dessa velocidade, o nosso carro simplesmente manteve aquela velocidade, ou seja, a aceleração voltou a zero. Quando ele chegou sobre o ponto B, ele simplesmente parou de forma instantânea, ou seja, tivemos também uma aceleração no sentido negativo de mesma amplitude aqui, como foi mostrada neste primeiro cenário aqui de movimento desse nosso carro. Bem, então você consegue observar como é que a velocidade e a aceleração foram criadas ao longo do tempo. Mas esse daqui é o primeiro caso. A gente poderia considerar também um segundo caso. Então, olha, esse nosso carro ele estava parado, mas de repente ele teve uma aceleração muito forte, mas à medida que ele ia chegando próximo daquele nosso ponto B, ele ia simplesmente desacelerando,
que é observada aqui tanto nesse nosso gráfico de velocidade, quanto nesse nosso gráfico também de aceleração, que a gente consegue observar aqui a aceleração sendo reduzida ao longo do tempo. Quando o nosso carro simplesmente chega no ponto B, a nossa aceleração e a velocidade já estão iguais a zero. Então ele simplesmente vai desacelerando ao longo desse nosso trajeto. E por fim, um terceiro caso qualquer, um caso genérico aqui, que eu falo para você o seguinte, olha, o nosso carrinho, ele teve uma velocidade, mas de repente ele passou do ponto B, e quando ele passou, ele teve que voltar, ele teve que mover-se para o lado, para o sentido contrário. Então ele deu uma ré aqui, como a gente consegue observar. Mas aí depois ele passou de novo, então ele teve que mover para frente, e depois dar uma ré, e assim por diante. Então a gente consegue observar este cenário tanto na velocidade quanto na aceleração desse nosso carrinho, como é que ela foi descrita aí ao longo do tempo. Bem, mas o nosso objetivo é analisar o consumo. E o consumo a gente vai definir aqui, por exemplo, que existe uma relação do consumo baseado em um fator, que é definido aqui por um gama, vezes a aceleração que esse nosso carro descreveu ao longo do tempo. Bem, se vocês conseguiram observar, a gente teve diferentes características de aceleração em cada um dos casos. Mas, como resultado final, o nosso carrinho ele saiu do ponto A e chegou no ponto B com êxito em todos os 3 exemplos que foram dados. Bem, se a nossa saída ela é definida a partir dessa nossa característica de estado aceleração, significa então que em cada um dos casos que foram apresentados, a saída, o consumo de combustível desse nosso carro foi diferente porque os estados de aceleração também foram diferentes. Bem, então, por fim, eu gostaria de fazer um resumo para vocês observarem como que a gente consegue trabalhar com cada uma dessas variáveis. Primeiro, o estado ele vai descrever principalmente como aquelas características físicas vão modificar ao longo do tempo. Esse daqui vai ser para a gente os nossos estados. As entradas vão ser basicamente algumas coisas, algumas informações que a gente vai incluir sobre esse nosso estado, que vai também interferir, modificar esses estados ao longo do tempo. E por fim, a saída vai ser aquilo que a gente quer calcular, que depende diretamente daqueles nossos estados. Ou seja, agora vocês conseguem observar com um pouco mais de clareza como que cada uma daquelas equações de estado que a gente calculou faz sentido dentro desse nosso sistema que a gente vai controlar. Bem, então, na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre esses nossos sistemas que vão trabalhar com estados, também analisando principalmente como é que a gente vai criar controles sobre esse nosso sistema. Salve, galera, e até a próxima!